convido você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 15, uma passagem muito conhecida do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Quem me ouve, diga amém. Evangelho de Lucas capítulo 15, versículo 11. Quem achou, diga amém. Versículo 11 de Lucas 15 diz: E disse um certo homem, tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me é pertencida. E ele repartiu por eles a fazenda. Repita comigo: ele repartiu com eles. Preste muita atenção nesta parte C. E ele repartiu com eles. Diga novamente: com eles a fazenda. Versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda ou a sua herança, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela cidade, ao qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo ele em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me de mim um dos seus trabalhadores. E levantou e foi para seu pai. Oh, glórias a Deus. Pode fechar a Bíblia. O Senhor, nesta noite, eu quero que você fale sobre perdão e arrependimento. Quão bom e maravilhoso é nós estarmos conectados com o Espírito Santo. Quem me ouve, diga amém. E esta passagem, meus irmãos, bíblica, é nada mais, nada menos que uma parábola. E todos nós sabemos que o nosso mestre pregava em parábolas. E muitas parábolas eram bem claras. Algumas delas, Jesus, de uma forma mais simples, as ministrava e logo era compreendido por todos. E algumas um pouco mais difíceis, mas quando os discípulos não entendiam o significado daquela parábola, em particular Jesus falava para eles o que dizia, o que representava aquela parábola. E assim eles ficavam entendidos do que Jesus queria dizer acerca daquela parábola. E Jesus começa a dizer que um certo homem tinha 2 filhos. Este homem, a Bíblia não fala se ele era viúvo. A Bíblia também não fala que esse homem era casado, porque se ele fora casado e se ele morresse, quem ia herdar primeiramente, aleluia, os seus bens seria sua esposa. Mas a Bíblia fala que era ele e os seus 2 filhos. O versículo 11 diz: E disse um certo homem tinha 2 filhos. Quem entende, diga bem. E o mais moço do filho deste fazendeiro, deste homem, que tinha muito poder financeiro. Porque, pastor, você fala que ele tinha muito poder financeiro porque ele tinha trabalhadores ao seu comando. É o próprio filho que lá no final, quando ele se arrepende, ele diz: Os trabalhadores do meu pai lhe comem pão em abundância, e eu aqui pereço de fome. Então, além deste homem ter uma fazenda, ele tem poder financeiro. Quem me entende, diga amém. E o filho mais moço, meus irmãos, por algum motivo começa a importunar o pai, pedindo para ele repartir, louvado seja Deus, a fazenda, e dar para ele o que era de direito dentro daquele patrimônio. Uma coisa inusitada, porque só se parte um patrimônio, uma pessoa sã de saúde, quando o dono da herança, ele falece. E aí sim, entra-se com um advogado, ou se alguma documentação já está encaminhada, procura-se os órgãos
responsáveis para isso, e ali é feita a divisão para, louvado seja Deus, todos que têm direito àquela herança. Quem me entende, diga amém. Mas aqui esse filho importunava o pai: pai, me dê a minha parte que faz direito a mim da minha herança, desta fazenda. E o pai, por algumas vezes, lhe dá uma negativa, dizendo não. Quem sabe o pai dá esse não, essa negativa, sabendo que ele ainda era imaturo, sabia que ele ia quebrar a cara se pegasse todo esse volume de dinheiro em suas mãos. E o pai não estava errado, meus irmãos. Por várias vezes o pai negou a esse filho repartir a herança, mas chegou uma oportunidade que o pai amava tanto seus filhos, que ele falou: vou ter que fazer, o gosto e o que ele quer. E ali o pai, o texto diz que ele repartiu com eles. Você vai entender o porquê de eles lá no final. Então o pai não repartiu apenas com ele. O pai reuniu seus 2 filhos e falou: a partir de hoje eu já não sou dono mais de nada, eu vou repartir tudo que eu tenho, já vou dar a herança que é minha para vocês, que eu tinha que deixar para vocês após a minha morte, mas eu decidi repartir agora. Então deu para cada um deles a parte devida daquela fazenda. Quem me entende, diga bem. É o texto que está dizendo. Eu estou pregando com base no texto. E a Bíblia diz que, passado algum tempo, o filho mais novo ajuntou a sua roupa, alguns pertences, e saiu da casa do pai, e foi viver uma vida que ele mesmo planejou e trajetou, sem a bênção de Deus. Vemos aqui, meus irmãos, que o filho pródigo, ele estava vivendo dentro da casa do pai, aonde ele tinha o conforto, aonde ele tinha proteção. Um homem, com esse poder, com certeza tinha vigilantes ali, seguranças que faziam a segurança daquele local. O local era bem seguro, o local era atraente, o local era de abundância, o local era de segurança, o local tinha comunhão com a família e com as pessoas. No local ele tinha autoridade e tinha pessoas subordinadas ao seu comando, mas não estava bom para ele. Então aprendemos que o filho pródigo estava dentro da casa do pai, feliz inconscientemente. E quantas pessoas, pastor Carlos, que estão na casa de Deus, missionária Ana Cristina, e são felizes, porque na casa de Deus tem pão, porque na casa de Deus tem palavra, porque na casa de Deus tem maná, porque na casa, era para você estar glorificando, na casa de Deus tem cura, na casa de Deus tem milagre, na casa de Deus tem resposta, na casa de Deus tem poder. Estou arrepiando nesse altar. Na casa de Deus tem revelação, na casa de Deus tem solução de problema, na casa de Deus há poder para mudar a tua vida. Aleluia. Mas esse jovem não estava feliz na casa do pai, com todos esses privilégios. Ele decide viver uma vida dissoluta e desperdiçou, da maneira que ele quis, a sua herança. Quem sabe gastando com meretrizes. O texto não fala, é o irmão lá no final que diz, Esse homem, quem sabe, foi em algumas boates da época e arrebentou com dinheiro, bebendo, se embriagando, usando drogas da época. Novas amizades deve ter conquistado, deve ter arrumado um cantinho e pagado ali o aluguel, de uma kitnet, ou quem sabe de um hotel de luxo naquela época. Quem sabe comprou roupas caras para se aparecer, e gastando o dinheiro do suor do seu pai, aleluia, dissolutamente, sem ter um pingo de juízo na cabeça, achando que a sua fortuna, achando que a parte a qual o pai passou para ele nunca ia secar a fonte. Mas veio o inevitável para esse jovem. A Bíblia diz que o dinheiro secou. O dinheiro acabou, pastor Carlos, porque ele gastou tudo dissolutamente. Ele não investiu dinheiro, ele não continuou trabalhando para poder gastar o dinheiro e viver um padrão de vida bom.
Enquanto ele gastava, o outro irmão continuava trabalhando na fazenda, ajudando o pai. Enquanto ele vivia uma vida dissoluta, o outro irmão mais velho ainda continuava sendo abençoado na casa do pai. Ou então tem uma diferença já, meu irmão, daquele que sai da casa do pai e para aquele que está na casa do pai. Se você está aqui, mal sabe você que no mundo espiritual as suas bênçãos estão sendo multiplicadas por Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quando você sai da casa do pai, você já não está mais debaixo do guarda-chuva da proteção de Deus. Quando você não está mais na casa do pai, as bênçãos de Deus não vão acompanhar você. Quando você sai da presença da casa do pai, você já não tem mais comunhão com o Espírito Santo. Quando você já não está mais na casa do pai, agora não é Deus que está contigo, quem está com você é o espírito da imundícia. Credo, pastor, ué. Quem gasta dinheiro dissolutamente está com o espírito da imundícia, missionário. Quem outrora estava na casa do pai e agora, dizia a crente, está lá no Balança-Cor, está lá na Avenida do Lago pulando o carnaval, não tem o Espírito Santo, tem o espírito da imundícia. Mas bem-aventurado é o filho que permanece na casa do pai. Bem-aventurado é o filho que vai para o retiro espiritual, não esses retiros que estão inventando aí, viu, irmão? Retiro espiritual. Tem uns retiros aí que está pior do que lá no Balança-Gordo. Meu Deus do céu. Aleluia. E a Bíblia diz, meus irmãos, que este homem, quando caiu por si esse jovem, já não tinha mais amigos. Eu vim do mundo, irmãos. Não tenho muito orgulho disso, eu não nasci no Evangelho. Eu vim do mundo e sei como funciona o mundo. No mundo existem muitos amigos que você conquista sim. Principalmente quando você tem um poder aquisitivo, quando você está trabalhando, quando você tem um carro bom, quando você tem uma casa boa, quando você tem dinheiro para pagar a cervejada, para pagar o cigarro de maconha, quando você tem dinheiro para bancar o seu grupinho, eles te fazem você de rei. Mas mal sabe você que você está sendo usado por eles. A hora que acabar o último centavo, você será desprezado e jogado pelos cantos. Nem vão lembrar do que você existe. Enquanto você tem dinheiro, você serve para eles. Agora na casa do pai é diferente. Se algum irmão for tentado e permitido por Deus, e o inimigo tocar nas suas finanças, na casa do pai há irmãos de verdade que vão socorrer você e vão te ajudar a passar por essa adversidade a qual você está enfrentando. Quantas vezes já falei aqui nesse altar, se me faltar o sal em casa, graças a Deus nunca faltou, eu vou na casa do Davi e falo, me dá um pacotinho de sal aí, meu filho, em nome de Jesus eu te pago depois. Se me faltar o feijão, eu vou vir na minha sogra, vou falar, a minha sogra me empresta meio quilo de feijão porque me falta o feijão. E ela, sendo uma mulher de Deus, ela vai me dar uns 3, 4 quilos de feijão. Não, eu já levo uns 4 quilos, porque eu sei que Deus vai multiplicar. Se me faltar o arroz, eu vou bater lá na casa da missionária Luísa e falar, missionária, até o arroz acabou, minha filha. Calma aí, meu irmão. Eu tenho aqui uma comprinha que eu consegui fazer com meu esposo. Leva aí logo um pacote de arroz e já leva de presente 1 litro de óleo para você preparar ele. Oh, glória! Assim é o homem e a mulher que permanece na casa do Pai. Ele passa por adversidades, mas a provisão de Deus está com ele em todo o tempo. Quem crê assim glorifica Jesus. E esse jovem passando necessidades e até fome, a Bíblia diz que ele começa a pedir ajuda, emprego. Agora tem que trabalhar, irmão, o dinheiro acabou. Porque até a Bíblia fala sobre o preguiçoso. Me perdoa, irmão, cada um sabe o seu contexto de vida. Mas a Bíblia diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Tudo que eu tenho, graças a Deus, até hoje, eu atribuo glórias e honras a Deus. E agora esse rapaz dá valor ao trabalho. Porque ele está sendo 1 centavo. Tá igual esse bolso aqui, irmão. Jesus. Vai numa casa, ninguém dá comida para ele, nem emprego. Fica com medo. Agora não está mais com as roupas maravilhosas, que ele começa a vender tudo. Quem sabe o relógio dele, que era de marca, teve que vender para poder comer um lanche. Foram aproveitando da ingenuidade daquele jovem e raparam toda a fortuna dele.
E agora ele está vivendo uma vida de miséria. Quando ele chega, na casa de um grande empresário de porcos, o homem não dá comida para ele. Fala: eu vou te dar um serviço aí, meu filho. Vai trabalhar lá no chiqueiro de porco lá. Mas não deu comida para ele. O texto diz que ele alimentando os porcos, ele vendo os porcos se alimentando daquela lavagem, que é comida de porco, é lavagem, irmão. Eu sei porque eu já peguei lavagem para cuidar de porcos. Essa vida aqui, pastor? Nós que é das antigas, quanta coisa que nós já não vimos. Peguei até esterco de vaca aí para poder vender. Esterco de cavalo. Graças a Deus, esse versículo da Bíblia vai ter: com a formiga o preguiçoso nunca bateu na minha porta. E este homem deseja comer as bolotas do porcos. Está escrito aqui, E ele chegou ao ponto que desejava encher o seu estômago com as bolotas, ou seja, com a comida que os porcos comiam, porque ninguém lhe dava nada. Irmão, quando você sai da casa do Pai, você perde a referência. Quando você sai da casa do Pai, as pessoas já não te respeitam mais. Quando você sai da presença de Deus, você está abrindo brecha para o demônio entrar na tua vida. E este jovem, completamente no pecado e desviado da presença de Deus, porque ele conhecia a palavra. Aqui não está falando de um jovem qualquer, não. Aqui está falando de um jovem que vivia numa casa abençoada por Deus, porque depois ele mesmo vai confessar dizendo: voltar-me-ei para a casa do meu pai. Ele cai em si quando o seu estômago ronca e ele deseja comer as bolotas do porco. Olha como Deus é tão bom, irmão. O servo de Deus, quando ele por algum momento vacila, ele pode até desejar comer as bolotas do porco, mas quando ele cair em si, a sua consciência, ele vai lembrar: o meu Deus, Ele é misericordioso. E ele vai lembrar naquele versículo: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia de Deus. Deus tem misericórdia para a tua igreja. Deus tem misericórdia para a tua família. Neste culto com a família, Deus está dizendo: Ele é misericordioso para alcançar a tua família. Aleluia. Oh, glória. Alguns falam que ele comeu não comeu não, pastor. Ele não comeu a comida dos porcos, não. Tem que ler mais a Bíblia. Algumas pessoas, missionárias, confirmam que ele comeu. Mas tem muito crente aí que já está comendo, viu? Esse aqui não comeu não. Ele caiu em si logo. Mas tem muito crente que já está comendo as bolotas dos porcos, pastor daí. Esse aqui falou: eu comer comida de porco? Misericórdia, meu pai. Caiu em si e falou: voltar-me-ei para a casa do meu pai. Na casa do meu pai, até os trabalhadores, os colaboradores, fala hoje, né? Hoje é tudo mais difícil a linguagem, missionária. É colaborador. Não é nem mais empregado. Não, aqui empregado é um nome feio, é colaborador. Não é assim? Nossos colaboradores, falei: misericórdia. Os colaboradores comiam o melhor do pão. Levantar-me-ei à casa do meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu. Olha o reconhecimento dele. Primeiro ele reconhece que ele pecou contra Deus. Ou seja, ele já se retratou com essas palavras com o Todo-Poderoso. Ele reconheceu a grandeza de Deus. Ele reconheceu que sem Deus ele não é nada. Ele reconheceu que se Deus não for na vida dele, ele não passa de pó de poeira levado pelo vento. Sabe por que eu e você estamos aqui nesta noite cultuando esse Deus Todo-Poderoso? Porque nós reconhecemos que Deus está acima de tudo na nossa vida. Louvado seja Deus. Eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Tem que se retratar com o céu primeiro e depois retratar com o homem aqui na terra, irmão. Tem muita gente andando de contramão. Ou retrata com o homem e não retrata com Deus, ou retrata com Deus e não retrata com o homem. Está errado. A Bíblia diz que ele retratou com o céu primeiro e depois o céu voltou com ele. Olha o peso. Uma coisa é você retratar com o homem sem Deus.
Jacó, quando foi retratar com o irmão, ele não foi sozinho não, meu irmão. Jacó parou os parentes ali, mandou presentes e falou: Senhor, vai comigo, porque eu conheço o gênero de Esaú. Ele foi, se prostrou, mas mal sabia que a presença de Deus estava ali com ele. Quando o irmão chegou, ele pensou que ele ia agredi-lo. O irmão ajoelhou, o abraçou e o perdoou. É muito forte. Primeiro ele se retratou com Deus, e depois ele tinha que se retratar com o pai. Então agora vemos esse homem que estava feliz inconscientemente na casa do pai. E outrora, depois que ele saiu da casa do pai, ele estava infeliz inconscientemente. Porque tem muitas pessoas no mundo que acham que estão felizes, mas na verdade elas estão inconscientemente enganadas. O mundo não traz felicidade para ninguém não, meus irmãos. É, pastor? O mundo é uma farsa, é uma mentira. No mundo, o que mais tem é mentira. Ele estava infeliz inconscientemente no mundo, mas quando a ficha cai, agora ele se retrata com Deus e vai de encontro ao Pai. E a Bíblia diz que quando ele vai para a casa do Pai, o pai, eu creio que todos os dias ficava olhando por aquele caminho por onde ele foi. Falou: um dia, meu filho, por este mesmo caminho que foi embora, eu creio que ele vai voltar. Essa é a oração de um pai, irmão. Essa é a oração de uma mãe. Essa é a oração de uma verdadeira esposa, serva de Deus. Esta é a oração de um verdadeiro homem de Deus, que ora pelos filhos, ora pela esposa desviada, pela esposa desviada. Assim como ele saiu pelas portas dessa igreja e desviou, eu profetizo que eu vou ver ele diante desse altar no nome de Jesus. Oh glória! Quando o pai menos esperava, ele sai para fora para respirar um ar, quem sabe ele vê de longe o pastor Uraí, o filho todo arrebentado de sandália, mancando de uma perna, quem sabe, tudo sujo. Misericórdia, parece meu filho aquele lá, meu Deus, tem misericórdia. Quando ele enxergou que era o filho dele mesmo, meu filho o enxergou e falou: meu pai agora vai acabar comigo. E ele ali, o pai com um olhar de misericórdia, o texto diz que ele correu, irmão. O pai não repreendeu não, o pai correu com muito amor, abraçou aquele filho, o beijou e o perdoou. Quando o pai foi falar uma palavra, o filho: não, é eu que preciso me retratar com o Senhor. Pai, eu pequei contra o céu e também pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, meu pai. Aleluia, mas pelo amor de Deus me perdoa e faze de mim apenas um colaborador, um trabalhador. E o pai falou: como que eu vou fazer um filho meu de um colaborador, meu Deus? Já chamou os nobres empregados e falou: vestes novas para esse jovem, prepara um banho para ele aí, está cheirando porco. E quando o camarada sai do mundo, ele não pode ficar cheirando porco nem na igreja não, viu pastor? Saiu do mundo, não vem com espírito de porco aqui não, que vai ser repreendido no nome de Jesus. Saiu do mundo e voltou para a igreja, não pode aceitar espírito de porco louvando. Vou falar, Jesus. Não pode aceitar espírito de Jezabel pregando. Não pode aceitar espírito imundo pregando a palavra de Deus, porque Deus não vai dar as mãos para quem está no pecado. Aleluia. Dentro do altar tem que ter o Espírito Santo de Deus, o perfume da rosa de Saron. Oh, aleluia. E o pai pega um anel de honra e coloca no dedo dele. Vê que está até descalço, os pés cheios de ferida, coloca uma sandália nova. Honrou o filho dele. E aí o pai falou: olha, pega o melhor novilho aí, meu filho, e vamos celebrar, porque esse meu filho estava perdido e morto, mas ele ressuscitou e ressurgiu para a glória de Deus. Vamos nos alegrar. Irmão, qualquer pessoa que voltar para a igreja, pode o cidadão ter mais de 1000 dons, você não precisa ter ciúme dele não.
Deixa Deus trabalhar na vida dele. Ele não vai tomar o teu banco, não vai tomar o teu lugar. Eu não tenho medo de, pode encher esse púlpito de pregador aqui. O que Deus me deu é meu. O que Deus não me deu, eu também não quero. Se Deus tem algo comigo, aqui pode estar cheio de pregador. Eu não vou ter ciúme, irmão. Agora é um tal de ciúme no meio da casa de Deus, é um tal de grupo, é um tal de panelinha. Sai para lá, Satanás. É o espírito de porco na igreja. Panelinha, meu irmão. Panelinha do louvor, panelinha do ciclo de oração. Isso é espírito de porco. Quem tem o amor de Deus não tem esse espírito. Fala, não, Deus não está louvando uma maravilha, que Deus continua usando ele. O camarada está pregando muito, que Deus continue usando ele. Eu que tenho que buscar mais a Deus para estar no mesmo patamar, ou até mais, ou igualar com ele. Quem me entende, diga amém. Aleluia. Meu irmão, agora que vem uma parte que muitas pessoas não conhecem dessa história, porque acham que ela termina por aqui, com o filho se retratando com o pai, e o pai o perdoando. O pai significa Deus, e o filho significa nós, seres viventes e pecadores aqui nesta terra. Quando o filho mais velho vem do serviço, pastor, ele ouve de longe música, uma música normal, que já há muitos anos não tocava aquela música. Por que muitos anos? Porque o filho do homem tinha partido e não tinha motivo para festejar. Está de no pé. Igual aquela festa não teve nunca mais, pastor. Teve algumas outras ali, mas o pai sempre cabisbaixo. Qual é o pai, qual é a mãe que vai ficar alegre, vai ficar festejando com júbilo, vendo seu filho afastado, sem notícias do filho, achando que ele está morto? Não é, meu irmão? Uma vez o pastor, junto com a missionária, foi resgatar um sobrinho da irmã da missionária que estava perdido lá na Cracolândia. A alegria da irmã dela quando abraçou seu filho não tem preço, não tem. Pastor, com seus próprios recursos, a missionária foi lá e o pastor pediu a direção de Deus e achou o camarada ali, todo drogado, todo cagado, me perdoe a expressão, né, pastor? Tudo arrebentado. Falou, meu filho, sai desse espírito de porco e volta para a presença de Deus. Aleluia. Ô glória. Quando o filho mais velho chegou, olhou para o pai, tem ainda 6 minutos, olhou para a casa em festa. Um dos empregados chegou até ele e ele falou, que negócio, que festa que é essa? O que está acontecendo? Você não está sabendo não? O seu filho, o seu irmão caçula mais novo, ele voltou. E o pai o recebeu gostoso, porque, olha aí, o rapaz deu toda a história completa. Ele não foi fazer fofoca não, ele falou apenas o que estava acontecendo. Ele o recebeu gostoso porque o filho dele estava perdido, mas apareceu. Ele estava morto, mas ressuscitou. Quem entende, diga bem. Glória a Deus. Mas a ira tomou conta do coração daquele rapaz. Falou, esse irresponsável. Espera aí, o cidadão voltou. E como que ele voltou? Voltou com a caminhonete Dodge Ram? Uma vez 2 amigos meus, um já faleceu, viu, pastor? Faz parte da mensagem. Eles foram para a Argentina com um cidadão tocar tabaco. Falei, Jesus, tocar tabaco na Argentina. Aí foram ficar quase 2 anos lá tocando tabaco. E o pessoal falou, quando eles voltaram da Argentina, naquela época a Argentina vivia um poder financeiro muito forte. Não é que nem agora que está mais quebrado que o Brasil. Então, quando eles voltaram, meu irmão, falou, vamos voltar. Falou, vixe, pessoal aí vai estar com uma poupança grande. E nós aqui trabalhando na roça, trabalhando de carregador, trabalhando de mototáxi, já estava com as conquistas. Foram lá tocar tabaco, com um negócio de perdoe, um negócio de banda, as coisas de tabaco lá, né? E aí, quando achou que eles iam voltar ricos, missionário, chegaram aí com a touca da Argentina, cada um com a touca da Argentina. Falou, meu filho, 2 anos lá na Argentina, o que vocês ficou fazendo? Colocaram nós numa casa de espírita lá, e toda semana nós comia, bebia, não faltou nada.
mas nós ficávamos tocando a tabaco lá para descer os guias lá no pessoal. Eu falei, misericórdia, foram tocar tabaco para espírito de porco. Toma cuidado, meu irmão, quem sai da presença de Deus tem grandes chances de levar um prejuízo grande. Este jovem levou um prejuízo grande financeiro, eu vou te provar na Bíblia. Quando ele não quer entrar para dentro da casa, é a outra realidade da passagem do filho pródigo. Agora ele está feliz conscientemente na casa do pai. Ele teve que passar por toda essa situação em sua vida para aprender que, louvado seja Deus, o financeiro não é para se gastar de qualquer forma, e principalmente fora da presença de Deus. Ele agora ali, meus irmãos, sendo alimentado com melhor roupa, mas o irmão estava lá fora indignado. E o pai vem e fala para ele, meu filho, por que você está aí? Entra, seu irmão voltou, vamos celebrar, vamos se alegrar. E eu me alegrar com esse irmão aí? Como que eu vou alegrar com um homem desse que sumiu, deixou o Senhor preocupado, viu o Senhor chorando tantas vezes aí no silêncio? O Senhor nem festejava mais, o Senhor não mudou. Esse camarada só trouxe tristeza, só trouxe choro para essa casa, só trouxe prejuízo. E agora ele volta e o Senhor dá festa para ele, o recebe gostoso, o recebe como um bilionário. E o pai, meu filho, seu irmão estava morto e reviveu. Ele estava perdido e apareceu, Deus trouxe ele de volta. É momento de se lembrar, vamos voltar. E tem outra, do tempo que eu estou com o Senhor nunca me deu um cabrito, nem o mais ruim que existe aqui, o Senhor me deu para mim poder ali fazer um churrasquinho com meus colegas. E o pai falou, não, meu filho, nem o pai sabia que ele tinha um desejo de pegar um cabrito, missionário. Irmão, isso aqui é poucos pregadores que pregam, viu? Tem muita pessoa comendo linguiça cabo de rei todo dia, porque não está pedindo um filé mignon para Deus, pastor. Tem muita pessoa, pastor Dair, comendo ovo todo dia, porque não tem coragem de dobrar o joelho e falar, pai, estou cansado de comer ovo. Até o povo no deserto falou, meu pai, que nós queremos comer carne, chega desse detalhe de maná. E Deus enviou o quê? Codorniza, milhares e milhares de codorniza, que eles comeram carne até sair pela narina. Está escrito na Bíblia. Quem já leu, levanta a mão e glorifica Jesus. Deus tem poder para fazer com que o seu desejo aconteça aqui na terra dos viventes. Várias vezes eu desejei coisas boas, como comida, irmão. Principalmente em épocas que eu estava buscando muito em jejum e oração, e eu desejava comer alguma coisa, e eu falei, meu Deus, daqui a pouco alguém vinha e trazia aquela coisa que eu estava desejando. Quem já teve essa experiência, levanta a mão. Olha aí, meu irmão, é muito forte. É o Deus da casa do Pai cuidando de cada um de nós. Aleluia. Eu creio nesse Deus. E ali o pai fala, meu filho, você está enganado, você nunca pegou nenhum cabrito, porque você nunca me falou. E tem mais uma coisa, você se esqueceu de que no dia que seu irmão pediu a parte dele, foi repartido a eles. Por isso, agora aquele a eles, o pai já não era dono de mais nada, missionário. Isso aqui é um estudo bíblico. Ele não era mais dono de mais nada, pastor Lair. Se os filhos quisessem fazer assim, né? Some daqui, velho. Podia fazer, porque ele já passou tudo de papel para eles, missionário. Passou tudo para eles e o pai falou, você não pegou um cabrito porque você não quis, você não pegou uma ovelha porque você não quis, você não pegou um boi porque você não quis, você é o dono de toda essa fazenda agora, meu filho, acorda. A hora que caiu a ficha, irmão, falou, eu estou entendendo o que meu pai está querendo dizer. Não é porque o meu irmão que saiu, que andou, errado na vida, que gastou tudo com prostitutas, que gastou todo o dinheiro com bebida, com casa de show, que ele estava hordando. Tudo que eu tenho agora é meu sozinho. Então toma cuidado, que quem sai da casa do pai vai levar um prejuízo muito grande. O filho voltou e foi recebido gostoso pelo pai. O filho voltou, missionária Heloísa, e foi recebido pelo irmão quando caiu a ficha, porque o irmão sabia que ele não era motivo de brigas agora por herança,
O irmão arrebentou com a herança dele, mas a dele prosperou enquanto ele estava na casa do pai. Quem permanece na casa do pai, meu irmão, a tendência é multiplicar os seus bens. Quem permanece na casa do pai, a tendência é subir no nível cada dia mais. Glória a Deus. Lembro uma vez, eu estava com 5 anos de ministério, fui pregar numa igreja, quando saí da Assembleia de Deus, já pregando a palavra de Deus com muito temor e tremer, e pautado na Bíblia. Um cidadão que era diácono me chamou para pregar na igreja dele. Quando chegou lá, ele falou: mas está certo esse cartaz aqui, colocaram aqui como pastor Alexandre. Eu falei: para a glória e honra do Senhor Jesus. Eu vi que ele coçou a cabeça, que ele me conhecia como cantor na Assembleia. Quando ele me deu o microfone e eu preguei quase 1h30 de Bíblia, ele falou: meu irmão, você é pastor mesmo, me perdoe, em nome de Jesus. Meu irmão, sai do meu pé. Hoje em dia, Deus pode levantar quem Ele quer, investir em quem Ele quiser. Se você dormir no ponto, você vai ser um diácono, você vai ser um esquentador de banco pro resto da vida. Mas se você ler Bíblia, se você falar: pai, abre a minha visão, pai, me dá o discernimento da tua palavra, daqui a pouco você vai ser o maior pregador da cidade de Bebedouro. Deus vai te usar como uma ferramenta poderosa. Quem crê, diga amém. Aleluia. O filho pródigo voltou, Deus o perdoou, o pai o perdoou, o irmão o perdoou, mas as consequências da escolha dele ficou. Ele chegou, agora o irmão dele era bilionário. Vou dar um exemplo, né? O irmão dele dobrou, que a Bíblia diz que quem está na presença de Deus, Deus vai dar 30, 60 e até 100 vezes mais. Sai do meu pé. Oh, pastor, é a Bíblia que está dizendo, não precisa estar escrito no texto. Se a pessoa é um bom negociador, se a pessoa, é uma pessoa firme, é temente a Deus. Jó, quando perdeu, Deus dobrou quando devolveu para ele. Foi ou não foi? Deus dobrou numa medida recalcada, sacudida e transbordante. Te prepare, você que persevera na casa de Deus. Você tem visto muitas pessoas saírem e afastar. Deus está dizendo que Ele tem porção dobrada para você. Da outra casa que morávamos lá no Tropical, no São Carlos, tinha um vizinho do lado, que eles não eram evangélicos, eram boas pessoas. E uma vez ele olhou para mim debaixo de um carro, acho que eu estava mexendo na bomba de combustível. E eu, a hora que saí, ele viu que funcionou o carro. Ele falou: rapaz, você é persistente mesmo, hein? E uma coisa eu percebi: todas as suas coisas são boas. Eu falei: sai para lá, esse filho de porco. Todas as coisas que você colocar as suas mãos vai dar certo, irmão. Tudo que você desejar fazer vai dar certo. Se você colocar Deus na frente, o pão vai vender que nem água. Se você decidir vender água, você vai ser o melhor vendedor de água. Está aqui uma pessoa que provou disso. Quando eu comecei na área da mototáxi, meu irmão, alguém falou: essa área aí não vai virar nada. Eu fui o segundo melhor mototaxista da cidade de Bebedouro da época. O meu ponto era no coração de Bebedouro. Até minha sogra já pegou para estar comigo. Mas não foi, missionário. Não parava. A Neuzinha aqui que se diz, ganhei tanto dinheiro com a Neus. Porque Deus coloca as pessoas certas no caminho certo. Às vezes a pessoa vinha e falava: no dia não vai virar nada. Eu falei: não vai virar para você. E o meu não tinha entrado nem uma corrida ainda. Daqui a pouco você leva a corrida para o Júlio. O cara: espera aí que só vou pegar um cartão que me leva para lá. De lá já vinha outra corrida. Quando eu voltava para o ponto, eu já estava com 20, 30 reais no bolso. Falei: glórias a Jesus. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente além do que pedimos ou pensamos. Então fica um alerta para todas as pessoas que pensam em sair da presença de Deus. Agora ele estava feliz conscientemente, mas porém pobre. Ia viver comendo do bom do melhor, mas tudo que fosse fazer agora ele tinha que pedir. Porque quem era o dono da fazenda agora era o irmão. Quem me entende, diga amém. Se alguém da tua família porventura fazer isso, meu irmão, não desejo isso, acolha ele, coloca ele no melhor quarto da tua casa, mas você não é obrigado a repartir a sua herança, porque a dele já gastou faz tempo. Então você que está na frente, dá uma salva de palmas para Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus. O irmão do filho pródigo entendeu
que permanecer na casa do Pai vale muito a pena. Eu posso dizer para os irmãos que vale muito a pena estar na casa do Pai. Se perguntar para a missionária, para os pastores, para a missionária Luísa, para a pastora, que valeu a pena estar todos esses anos na casa do Pai, missionária, ela vai dizer sem pensar, claro que valeu, e vou continuar até o fim dos meus dias, obedecendo a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? E você fica com essa palavra, eu creio que o Espírito Santo de Deus continuará falando fortemente aos seus corações. Em nome de Jesus Cristo.